Acontece muito de chegar cliente aqui com lote de esquina querendo fazer uma casa toda linear, por exemplo, achando que vai respeitar só a rua da frente e que pode usar todo o limite em relação à rua da lateral, e não pode. Oi pessoal, hoje eu vim trazer um novo formato de vídeo aqui pro canal, que é um formato que vocês me pedem muito, que é um vídeo de dicas. E pra consagrar a abertura desse novo quadro, a gente vai começar falando sobre dicas para construir lote de esquina, e depois que eu der as dicas para vocês, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de optar por esse tipo de lote para o seu projeto. Então vamos lá. A primeira dica que eu preciso falar, que muitos clientes que chegam aqui no escritório não sabem, é que normalmente a regra do afastamento frontal obrigatório precisa ser respeitada para as duas ruas. Então, se o seu lote é de esquina, ele tem duas fachadas, né? Ele tem frente para duas ruas. Normalmente a prefeitura vai exigir o afastamento mínimo obrigatório nas duas. Tem prefeitura que exige 3 metros de afastamento obrigatório, tem prefeitura que exige 4, 5, vai depender do seu município. Aqui na cidade de Macaé, por exemplo, o afastamento mínimo é de 3 metros, dependendo da rua, 4 metros se for o que eles chamam de via coletora. Então pode acontecer de uma ser uma rua comum, a outra ser uma via coletora, a gente precisaria respeitar 3 metros em uma, 4 metros na outra. Mas se fosse o afastamento padrão, que seria de 3 metros, por exemplo, você precisa recuar a sua casa em relação à calçada 3 metros nas duas ruas. E aí com isso, você perde a área útil, a área que você pode estar usando ali para sua construção. Muita gente não sabe disso. Às vezes compra um lote de esquina, que é um lote pequeno para o que a pessoa quer construir, e acaba não cabendo o que a pessoa imaginou naquele lote. Acontece muito de chegar cliente aqui com lote de esquina querendo fazer uma casa toda linear, por exemplo, achando que vai respeitar só a rua da frente e que pode usar todo o limite em relação à rua da lateral, e não pode. Então tem que ficar atento a isso, saber qual a regra do seu município, do seu condomínio. Varia muito, até dentro de uma mesma cidade, às vezes o condomínio não precisa respeitar. Aqui no condomínio Alphaville de Rio das Ostras, por exemplo, a gente só precisa respeitar os 5 metros de afastamento frontal obrigatório em uma das ruas, porque o condomínio, quando loteou, eles já deixaram na rua da lateral uma faixa de área verde que supre esse afastamento, que seria o afastamento obrigatório pela prefeitura. Então, na lateral do lote, você não perde um afastamento como se fosse o frontal obrigatório. A rua da lateral não é considerado como afastamento frontal, e sim como afastamento lateral comum que o condomínio exige, que é de 1,5 m. Então, no caso aqui do Alphaville, por exemplo, não segue a norma da prefeitura ali, que seria de afastar as duas ruas, porque o condomínio já deixou para a prefeitura essa faixa de área verde na lateral. Mas, num geral, né, falando num geral, é preciso estar atento a isso, porque normalmente você vai perder ali o afastamento frontal obrigatório nas duas ruas e vai diminuir muito a área útil para a construção do seu lote. Então, essa é a dica número 1 para vocês ficarem ligadinhos aí quando forem comprar um lote de esquina, já procurar saber antes se precisa respeitar o afastamento como frontal nas duas ruas ou não, para avaliar o que é que vai sobrar de área útil aí para sua construção. Muitas vezes um lote de esquina maior vai ter uma área útil de construção menor do que um lote comum, né, com uma única frente. Então tem que ficar atento a isso. A segunda dica é sobre a definição da fachada principal. Se você tem ali duas frentes, você precisa definir em qual rua você quer colocar, destacar a sua fachada como principal. E aí você vai definir isso baseado em 3 fatores. Na medida do lote, né? Porque muitas vezes ele vai ser, em uma rua ele vai estar como se fosse a largura e na outra como se fosse o comprimento. Então você tem mais comprimento de fachada em uma do que na outra, normalmente, né? Na maioria das vezes. Então você vai ter que avaliar em relação à medida do lote, onde vai ficar melhor para encaixar a casa da forma como você quer. A posição do sol, porque o ideal é que os quartos, as salas, áreas habitáveis não estejam viradas para o sol da tarde. Então pode ser, como você tem duas fachadas, pode ser que em uma das fachadas incida ali o sol da tarde. Então vai ter que pensar muito bem nessa disposição de cômodos, de acordo, né, para escolher a sua fachada principal, que seria a fachada da sala, por exemplo, de acordo com a posição do sol. E o terceiro fator, que aqui na região onde eu me encontro acaba sendo o principal para mim quando eu vou iniciar a minha criação do projeto, é a topografia. Aqui a gente tem muito lote acidentado nos condomínios. E aí você precisa avaliar, de acordo com a casa que você quer, a topografia para definir a sua fachada principal. Por exemplo, eu fiz recentemente agora um projeto onde nós temos a casa
toda linear. A casa é num único nível. E o lote, ele tá mais de 3 metros acima da rua, na curva ali do lote, né? Ele tá bem acima do nível da rua, é um lote alto. Se eu for colocar a entrada principal da minha casa ali, a garagem, pela rua que tá mais baixa, eu teria que cortar esse lote para encaixar a casa, porque se a rua tá baixa, o lote tá aqui no alto, eu teria que cortar para encaixar a garagem. Então, esse projeto em específico, eu vou colocar a imagem aqui para vocês, ele partiu dessa questão da topografia, porque como eu queria a casa toda linear, não fazia sentido eu descer esse lote todo, cortar esse lote todo, que a casa ficaria enterrada em relação aos vizinhos e teria um custo muito maior de obra. Então, eu encaixei a garagem na rua que era mais alta. E aí, eu tive que começar a casa pela garagem, independente dos outros 2 fatores que eu falei pra vocês, que seria a posição do sol e medida do lote. Nesse caso, obrigatoriamente, eu encaixei a garagem onde a rua já subiu, onde a rua já está mais alta, porque aí eu não preciso cortar o lote, eu consigo acessar a casa ali de carro num nível que está bem próximo já ao nível da rua. Então a topografia ela vai influenciar muito no seu projeto, porque você precisa definir a fachada principal às vezes pela topografia, a não ser que seja um lote plano, né? Se for um lote plano, você pode desconsiderar esse terceiro fator e considerar os outros 2 que eu citei anteriormente. E uma outra situação que pode acontecer num lote com topografia acidentada é realmente cortar, talvez ele seja, assim como esse lote que eu ilustrei anteriormente, ele seja uma rua mais baixa e uma rua mais alta. Mas você pode encaixar a garagem na rua mais baixa e fazer a sua casa acima da garagem. Você fica com uma casa de 2 níveis, sendo que você tem 2 entradas no nível da rua. A entrada social pela rua mais alta, como se estivesse ali no zero, e a entrada de garagem na rua mais baixa, como se estivesse no zero. Consegue muitas vezes fazer um bom aproveitamento de área do lote dessa forma, porque aí você ganha essa garagem embaixo, fica com área livre em cima dessa garagem para construir em cima. Então, esses 3 fatores eu considero primordiais para você definir qual vai ser a fachada principal da sua casa. E a terceira dica é, após definir qual vai ser a sua fachada principal, você considerar também que a sua casa ela tem 2 fachadas. Ainda que você escolha uma como principal, ela tem 2 fachadas, então precisa caprichar nas 2 fachadas. Não dá para olhar a casa de um lado ela ser bonita, olhar do outro ela ser feia, né? Essa casa ela vai ter 2 fachadas ali, 2 frentes para a rua, e aí você precisa caprichar no design das 2 fachadas. Eu gosto muito de investir em algum elemento mais chamativo, algum elemento mais diferenciado bem na curva. Eu acho muito bonita essa imagem quando a gente olha assim a casa nesse ângulo em curva e você consegue ter a visão ali das 2 fachadas juntas. Então, bem aqui na esquina, eu acho que é importante fazer algum elemento legal, algum vidro, algum painel, algum revestimento, um paisagismo também, investir nesse paisagismo aqui bem na curva do lote, eu acho que é o principal. Mas além dessa quina aqui da curva, ela precisa ser bonita individualmente também, né? Quando você olhar por uma rua, você tem uma fachada ali bonita, olha pela outra, tem outra fachada bonita e o conjunto, olhando as 2 juntas também, ficar harmônico, ficar legal. Então, geralmente, esse lote de esquina ele vai permitir uma fachada muito mais imponente, né? Você tem uma visão maior ali de fachada, então precisa caprichar nas 2 fachadas. Então, essas são as 3 dicas, assim, principais para você que pensa em adquirir, em construir no lote de esquina. Considerar, pensar bem nisso antes de construir. E aí, vem também as vantagens e desvantagens desse tipo de lote. Vou começar falando pelas desvantagens, porque aí depois a gente fala da parte boa, né? Desvantagem número 1 é que geralmente é um lote mais caro. Tanto por ser ali, por ter uma fachada mais imponente, quanto por ter um vizinho a menos. Muita gente leva isso em consideração. Muitas vezes ele tem uma área maior também em metro quadrado, porque muitos condomínios, loteamentos já têm essa sensibilidade de que a pessoa vai perder o afastamento nas 2 ruas, então já faz um lote maior nessa esquina. Então costuma ser um lote bem mais caro do que um lote padrão com frente para uma única rua. Então essa é a desvantagem número 1, já mexeu no bolso. E aí a desvantagem número 2, como eu acabei explicando anteriormente nas dicas, é sobre a perda de área útil dos afastamentos. Se você for perder o afastamento frontal obrigatório nas 2 ruas, isso acaba se tornando uma desvantagem, porque a sua área útil para construir vai ser menor. Desvantagem número 3. Se for um lote de rua, provavelmente, né, você vai ter muito mais muro para construir, o que vai aumentar o seu custo. Quando é um lote de condomínio, os condomínios não costumam ter muro na frente da casa, então acaba não tendo essa questão. Agora, um lote de rua, isso vai gerar muito mais muro, né, para você construir do que um lote menor, do que um lote tradicional, que geralmente vai ter só a frente. Isso tá meio que errado, né, porque cada um tem que ter seu muro, mas enfim, tem gente que
Aproveita o muro do vizinho. E a quarta e última desvantagem, pelo menos da minha listinha aqui, né, é a questão de barulho. Principalmente se for uma casa de rua. Porque se for uma casa de rua, você tá com a sua casa exposta ali de frente para duas ruas. Então são duas ruas passando carro, caminhão, pessoas, enfim, gerando barulho. Geralmente você vai ter janelas ali direcionadas para essas duas ruas. Então pode ter esse problema do ruído. Numa casa de condomínio isso já não costuma ser um problema. Assim como a questão do muro, né, que não tem na frente. Então, na verdade, na casa de condomínio pode até ser uma vantagem a questão do muro, porque se não pode fazer muro na frente e tem duas ruas, você tá economizando muro em duas ruas, né? Ficam duas ruas com jardim. Mas a questão do ruído também não costuma acontecer no condomínio, né? Porque não tem tanto fluxo de veículos assim. Então, a maioria das coisas que eu tô citando aqui como vantagem e desvantagem também é muito relativo. O que pode ser desvantagem para um vai ser vantagem para outro e vice-versa. Então, depende também da localização do seu terreno e da sua mentalidade mesmo, né? Tem gente, às vezes, tem a pessoa que ama barulho também, né? Pra maioria das pessoas, sei que o barulho vai ser uma desvantagem, mas com certeza existe alguém que quer estar ali no meio do movimento. Então, isso é muito relativo. Assim como feio e bonito. Na arquitetura é difícil falar sobre feio e bonito, né? É relativo. Então, vantagem e desvantagem nesse caso também é relativo. Dito isso, vamos às vantagens de ter, né, esse tipo de lote, um lote de esquina. E aí a vantagem número 1, que é ter duas fachadas. Então, pode ser desvantagem para alguém, né? Mas na maioria dos casos vai ser uma vantagem você ter duas fachadas, você vai conseguir ter uma fachada muito mais imponente, você vai conseguir ter ali muitos elementos, né? Tem mais paredes para distribuir esses elementos e caprichar ali no visual da sua casa. Então fica uma casa com certeza mais imponente mesmo, né? Já usei a palavra, mas vamos repetir a palavra. Uma fachada mais imponente. Então essa é a vantagem número 1. Vantagem número 2, ter mais jardim, mais paisagismo. Então se tem todo esse afastamento frontal ali nas duas ruas, você consegue caprichar também nesse paisagismo ali em toda a frente da sua casa, que são duas frentes. Então fica um jardim muito mais bonito, que é uma vantagem, essa é a minha colocação, mas que também pode ser uma desvantagem se a pessoa for pensar num custo de um paisagismo. Então, enfim, eu vejo como vantagem. Vantagem número 3, que acho que pra mim é a mais importante, que é ter um vizinho a menos. Se você tem um vizinho a menos, é questão de privacidade, né? Você consegue ter mais liberdade ali na frente e na lateral da sua casa, né? Então, um vizinho a menos eu vejo muito como vantagem. E aí vem a quarta vantagem, que é ter mais iluminação e ventilação naturais. Você tem menos uma construção ali enclausurando a sua casa, né? A sua casa ela tá aberta para duas ruas, então você consegue distribuir melhor as aberturas, os vãos de janela e portas ali para ter iluminação e ventilação naturais. Se tem um vizinho a menos, consequentemente tem maior entrada de iluminação e de ventilação. Então essa é uma grande vantagem do lote de esquina. Vantagem número 5 é ter uma vista melhor ali dos quartos. Normalmente, se você tem essa liberdade de abrir janelas para os lados, você tem também uma vista melhor para todas as janelas de áreas habitáveis. Você pode posicionar ali, dependendo, claro, também da posição do sol e do que você tem de vista, você vai posicionar o seu projeto e vai conseguir ter vistas melhores em todos os cômodos. Porque no lote tradicional, normalmente você tem casa dos dois lados e atrás. Então, inevitavelmente, a sua janela vai estar virada para a parede de alguém ou para o seu muro, a não ser que você crie um jardim de inverno, enfim. Mas, no geral, sua janela vai estar virada para a parede de alguém. Agora, se você tem essa janela virada para a rua, você consegue fazer o seu próprio paisagismo ali da frente da casa, pode trazer uma visão mais legal para as janelas dos quartos. Então, para mim, também é uma vantagem que você consiga aproveitar melhor a vista por dois lados da sua casa, né? Frente e lateral. Vantagem número 6, mais facilidade de acessos. Quando é uma casa de condomínio, que já tem um lote maior e obriga que as casas fiquem afastadas do vizinho, já vai ser tranquilo você ter um acesso extra. Além do seu acesso ali pela porta principal da sala, normalmente já acontece um portãozinho na lateral que vai levar direto para o fundo da casa. Mas em lotes mais tradicionais, de rua, que são lotes menores e que não tem esse empecilho de encostar a casa como condomínios exigem, normalmente as pessoas encostam as casas. Então, às vezes, dependendo do projeto, fica difícil ter um segundo acesso. Um acesso direto ao quintal, um acesso de serviço, um acesso de visita. Pode ser que fique difícil. Já no lote de esquina, mesmo que seja um lote de rua, já garante que você consiga ter um segundo acesso, porque você tem duas ruas, então você já consegue ali, com certeza, ter esse segundo acesso na sua casa. Então, esse tipo de lote traz uma facilidade de acessos extras, né? Então, você consegue ter 2, 3 portões, de repente, no lote de esquina. Então, isso com certeza é uma vantagem. Bom, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Me contem aqui nos comentários se vocês concordam com as vantagens e desvantagens ou se vocês pensam ao contrário em relação a alguma delas. E qual foi a principal informação desse vídeo, né, que você não sabia ou que você gostou de escutar.
para que eu continue trazendo vídeos como esse. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!